para ressignificar qualquer crença, é fundamental que nós vejamos a intenção positiva daquela crença. Muitas vezes, quando nós falamos de intenção positiva, as pessoas não conseguem enxergar nada positivo numa crença limitante, assim como não conseguem enxergar nada positivo num sentimento limitador. Mas dentro da visão da psicologia consciencial, há sempre uma intenção positiva. Se houvesse uma intenção negativa, nós não seríamos uma essência divina. Nós somos um ser essencial, e por sermos um ser essencial, sempre vai haver um lado positivo, um lado bom em qualquer ação que nós realizemos. Agora, é uma intenção positiva mal direcionada. Por quê? Porque não basta a intenção positiva para que algo seja positivo. Tem até um ditado popular que diz: de boa intenção, o inferno está cheio. Não basta a intenção positiva, a boa intenção. É necessário que haja um bom direcionamento dessa intenção. Então, vejamos esse exemplo. Eu sou uma pessoa que não consegue aprender porque eu não consigo me concentrar. Tá? Então, eu não consigo aprender porque não consigo me concentrar. Qual que é a intenção positiva de uma pessoa que traz uma crença limitante desse nível, no nível de capacidade? Eu não consigo aprender porque não consigo me concentrar. A intenção positiva de uma pessoa que tem essa crença é se manter, se preservar de possíveis frustrações. Então, vejamos que uma pessoa que acredita que ela não consegue aprender porque ela não consegue se concentrar, o que acontece com ela? Ela não vai esperar nada dela em termos de estudo. Ela já rechaça toda a questão que diz respeito a estudar alguma coisa para aprender algo. Ela já rechaça, sabendo, entre aspas, de antemão, que ela não consegue mesmo. Ela não consegue de jeito nenhum. Então, existe uma intenção positiva de se proteger. Mas é mal direcionada, por quê? Porque essa intenção positiva está focada numa inação, num não movimento, numa não ação. A pessoa não age para buscar superar a dificuldade de estudar. Ela não age para superar a dificuldade de concentração. Então, é uma falsa proteção. Então, é preciso entender que a intenção positiva é só a intencionalidade. É falsa, é uma falsa proteção. Não há, propriamente, algo positivo ali, porque senão seria uma crença proativa e não uma crença limitante. Então, como que vai se proceder à ressignificação de uma crença limitante no nível de capacidade para que a pessoa se liberte daquela suposta incapacidade? Porque não existe ser humano que não seja capaz de aprender. A questão é só uma questão de esforço que a pessoa vai ter para aprender a se concentrar numa leitura, num texto, num vídeo, para poder aprender. Todos nós temos capacidade de aprender. Então, partindo desse pressuposto, que todas as pessoas têm capacidade de aprender, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a intenção positiva e direcionar adequadamente. A ressignificação vai ser sempre um processo no qual nós pegamos a crença limitante, vamos desconstruir a crença limitante, e com os mesmos materiais que nós criamos a crença limitante, nós vamos desenvolver a crença proativa, que é a crença positiva que vai ressignificar aquela crença limitante. Então, se existe uma intenção positiva de se proteger contra possíveis frustrações, essa intenção positiva deve ser mantida. É muito comum nesses livros de pensamento positivo, simplesmente os autores desses livros, eles sugerem trocar o pensamento, simplesmente dizer assim: é uma pessoa que tenha uma crença limitante do tipo, eu não consigo aprender porque não sou capaz de me concentrar. Simplesmente troca. Não, eu consigo aprender porque tenho uma concentração maravilhosa. Vejamos que esse pensamento parece positivo, mas não é. Por que parece positivo, mas não é? Ele simplesmente saiu de um extremo e foi para outro extremo. Antes a pessoa estava focada na incapacidade. Agora ela está focada numa supercapacidade. Como se fosse fácil sair de um extremo e vamos para o outro extremo, dar um salto daqui para cá. Não é possível isso. Ninguém vai ressignificar verdadeiramente uma crença simplesmente mudando palavras. Eu não consigo aprender porque não consigo me concentrar, eu consigo aprender tudo porque eu tenho uma concentração maravilhosa. Parece que está tudo positivo, mas está falso. Inclusive, a pessoa, quando ela expressa essa frase,
ela vai sentir que aquilo não soa bem para ela, não é algo que ela sinta que é verdadeiro. Ela não vai sentir a veracidade da própria crença. E se ela não sente a veracidade da própria crença, simplesmente trocou-se de palavras. Então, não é dessa maneira que se ressignifica crenças. Como que a pessoa vai ressignificar? É necessário que a intenção positiva seja preservada e a direção inadequada seja colocada de forma adequada. E então, como que se faz isso? Pegando os elementos da crença limitante e transformando a crença limitante, mantendo a intenção positiva. Então, como que seria um pensamento verdadeiramente positivo? A intenção positiva é de se proteger contra possíveis frustrações em relação à pessoa fazer uma tentativa e não dar conta, não conseguir. Então, ela, muitas vezes, para ela criar uma crença dessa, às vezes a crença surgiu lá desde a infância, quando ela tinha dificuldades na escola e tudo mais, e falavam para ela que ela era burra, que ela nunca ia ser nada na vida, que ela não ia dar conta de aprender nada, que ele é uma pessoa muito hiperativa, que não conseguia concentrar. Então, ele foi internalizando aquilo e criou essa crença de que não é capaz de aprender porque não consegue se concentrar. Então, em vez de eu não consigo aprender porque não sou capaz de me concentrar, ou eu consigo aprender tudo porque eu tenho uma concentração maravilhosa, porque isso é falso, a pessoa vai reconstruir da seguinte maneira. Apesar das dificuldades que eu tenho de concentração, eu consigo, eu sou capaz de superar essas limitações e aprender gradualmente aquilo que eu quero. Vejamos que a intenção positiva foi mantida e o direcionamento adequado foi colocado. Antes, a pessoa estava focada no não consigo aprender porque não sou capaz de me concentrar. Agora, ela, na crença proativa, ela admite que ela tem limitações. É diferente da falsa ressignificação. Na falsa ressignificação, a pessoa não tem limitação nenhuma. Ela consegue aprender tudo porque ela tem uma concentração maravilhosa. Isso é falso. Então, apesar da minha dificuldade em me concentrar, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço aprender tudo aquilo que eu verdadeiramente quero. Então, vejamos que esses verbos que nós colocamos na frase de ressignificada são verbos que exprimem uma ação. A pessoa reconhece que ela tem uma limitação, então aquilo protege a pessoa em situações que ela buscar realizar e não conseguir. Mas ela vai estar sempre tendo em mente que ela pode, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço superar essas limitações. Eu consigo superar essa limitação da concentração para aprender aquilo que eu quero. Porque ela foca na vontade de autotransformação, na sua capacidade de ressignificação da limitação que ela traz. Então, quando ela expressa essa frase e vai exercitando essa frase, ela vai gradualmente sentindo a veracidade disso. Ela tem limitações, mas ela não é uma pessoa limitada. Ela não tem um QI abaixo do normal, ela não tem nada que seja que gere uma incapacidade profunda e real. Um transtorno neurológico, um problema assim, que aí é outra coisa. É uma questão mais psicológica. Então, o que acontece? Ela pode, sim, ressignificar completamente uma crença limitante, desenvolvendo essa crença proativa e trabalhando para absorver cada vez mais essa crença proativa, tornando essa crença proativa a parte da vida dela. Então, qualquer crença nesse nível de capacidade, do nosso livro Saúde das Emoções, que nós temos aqui na nossa livraria, tanto em papel quanto em e-book, nós temos um capítulo que nós falamos sobre as crenças limitantes e damos vários exemplos de crenças limitantes e como ressignifica essas crenças limitantes. É sempre, o mecanismo é sempre esse. Ver a intenção positiva da crença limitante, a direção inadequada, aí você constrói a nova crença, mantendo a intenção positiva, dando uma direção adequada.